Bem-vindos a esta aula sobre narcisismo coletivo, um conceito que está no centro de algumas das questões mais urgentes da psicologia política contemporânea. Vamos explorar como a crença exagerada na grandiosidade do próprio grupo molda preconceitos, conflitos intergrupais, teorias conspiratórias e até o apoio ao populismo. Tudo isso baseado na teoria desenvolvida pela pesquisadora Agnieszka Golec de Zavala. Então, o que é exatamente o narcisismo coletivo? A definição central, proposta por Golec de Zavala em 2009, é esta. É a crença de que a grandiosidade exagerada do próprio grupo não é suficientemente reconhecida pelos outros. Reparem nos três elementos essenciais. É uma crença individual, ela diz respeito à grandiosidade do grupo e há uma dependência crucial do reconhecimento externo, que nunca parece suficiente. O ponto mais importante aqui é esse ressentimento permanente. O narcisista coletivo nunca sente que o grupo recebeu reconhecimento suficiente. Essa insatisfação crônica é o motor de muitos dos comportamentos negativos que vamos estudar ao longo desta aula. A história do narcisismo coletivo como objeto de pesquisa científica começa em 2005, na Filadélfia. Golec de Zavala participava de um instituto de verão dedicado ao estudo de conflitos etnopolíticos, onde estudiosos, servidores públicos e ativistas discutiam dinâmicas de escalada e desescalada de conflitos. Foi durante essas discussões sobre nacionalismo que seu colega David Goodwin, psicólogo clínico, observou algo revelador. O nacionalismo se parece muito com o narcisismo. A ideia de que o narcisismo pode se tornar coletivo tem base teórica sólida. A teoria da autocategorização propõe que o autoconceito opera em diferentes níveis de abstração: o nível pessoal, o social e o humano. Se processos como a autoestima e a autoimagem funcionam no nível individual, faz sentido perguntar: o que acontece quando esses mesmos processos operam no nível do grupo? Essa pergunta é o ponto de partida da teoria do narcisismo coletivo. Complementando a teoria da autocategorização, o modelo tripartite de Sedgwick e colegas descreve três dimensões do self: individual, relacional e coletivo. O argumento central é que processos que operam no nível individual, como inflação da autoimagem, necessidade de reconhecimento e ressentimento, podem ter paralelos no nível coletivo. É exatamente isso que o narcisismo coletivo captura. Antes da pesquisa empírica moderna, Theodor Adorno e Erich Fromm já escreviam sobre narcisismo coletivo para explicar o apelo do fascismo na Alemanha pré-Segunda Guerra. Adorno descrevia como indivíduos compensam a impotência social ao se identificar com um grupo superior. Fromm ia além, mostrando que quanto maior a miséria individual, maior a necessidade de acreditar na grandiosidade do grupo. Essas ideias inspiraram diretamente as hipóteses de Golec de Zavala sobre autoestima baixa e narcisismo coletivo. O politólogo Chris Federico apresentou a Golec de Zavala os trabalhos dos teóricos do status, que inspiraram outra previsão central. Narcisistas coletivos são obcecados com o reconhecimento e o respeito à imagem do grupo, sendo intolerantes a qualquer ofensa, por menor que seja. Isso os leva a exagerar a animosidade dos outros, inventar inimigos e construir teorias conspiratórias. Um ponto importante: o narcisismo coletivo pode se apropriar até mesmo do sofrimento e da derrota do grupo para reivindicar superioridade. Para medir o narcisismo coletivo empiricamente, Golec de Zavala construiu a escala de narcisismo coletivo, adaptando itens do inventário de personalidade narcisista e do inventário clínico multiaxial de Millon, mas substituindo referências ao self por referências ao grupo. A versão de 5 itens é a mais usada atualmente. Reparem como cada item captura um aspecto do núcleo do conceito: grandiosidade, ressentimento por falta de reconhecimento, raiva diante de críticas e a crença de que o grupo merece um papel especial. A escala existe em 3 versões, de 9, 5 e 3 itens, e foi validada em múltiplos países, grupos e momentos no tempo. Isso significa que ela mede o mesmo construto independentemente de se está falando de poloneses, americanos, mulheres, torcedores de futebol ou membros de partidos políticos. Essa invariância é fundamental para a validade científica da teoria. A teoria do narcisismo coletivo é articulada em 17 pressupostos centrais. Eles cobrem desde a natureza do construto, uma crença individual estável sobre qualquer grupo, até suas consequências: agressão intergrupal, preconceito, teorias conspiratórias e dano ao próprio endogrupo. Um ponto especialmente contraintuitivo é o pressuposto 7. O narcisismo coletivo prejudica o bem-estar do próprio grupo. Vamos ver como isso se manifesta em contextos reais ao longo da aula.
Um ponto que frequentemente é mal interpretado: o narcisismo coletivo não é exclusivo de grupos nacionais. Desde o início, Golek de Zavala o conceituou como uma crença que pode ser sustentada sobre qualquer grupo, e de fato, a escala foi aplicada e validada em grupos nacionais, étnicos, religiosos, ideológicos, políticos, esportivos, de gênero e de orientação sexual, com resultados consistentes em todos eles. O fenômeno é o mesmo, independentemente do grupo de referência. O narcisismo coletivo é uma variável de diferença individual. Assim como o narcisismo individual, ele caracteriza pessoas com um grau relativo de estabilidade ao longo do tempo, das identidades sociais e das situações. Pertencemos a muitos grupos simultaneamente e podemos endossar narcisismo coletivo em relação a vários deles ao mesmo tempo. Há, porém, assimetrias interessantes. A sobreposição entre narcisismo americano e branco é mais forte do que entre americano e negro, refletindo diferenças de status relativo entre os grupos. O narcisismo coletivo não é uma representação da realidade. Sua função é satisfazer necessidades psicológicas. Por isso, ele é um caso de cognição social motivada. Narcisistas coletivos precisam chegar a duas conclusões específicas: que o endogrupo é excepcional, mesmo sem reconhecimento universal, e que qualquer hostilidade do endogrupo é defensiva e justificada. Essas motivações enviesam sistematicamente a cognição, levando a crenças que se retroalimentam em um ciclo difícil de romper. Embora narcisismo individual e coletivo compartilhem um núcleo de antagonismo narcisista, eles são distintos. O narcisismo individual é um traço de personalidade e prediz agressão interpessoal. O narcisismo coletivo é uma crença sobre o endogrupo e prediz hostilidade e agressão intergrupal. Crucialmente, a associação do narcisismo coletivo com preconceito é mais que o dobro da associação do narcisismo individual, 0,33 contra 0,16. E evidências sugerem que o narcisismo individual prediz preconceito principalmente por meio do narcisismo coletivo. O narcisismo individual tem múltiplas faces. O modelo dual distingue narcisismo grandioso, marcado por alta autoestima, arrogância e exploração, do narcisismo vulnerável, marcado por vergonha, ressentimento passivo e sensibilidade à rejeição. O modelo trifurcado vai além, propondo 3 dimensões: extraversão agêntica, antagonismo interpessoal e neuroticismo, todas compartilhando um núcleo antagonista. É esse núcleo que prediz de forma mais robusta a agressão interpessoal. 3 grandes meta-análises confirmam que o narcisismo individual prediz robustamente agressão e violência interpessoal, especialmente quando o narcisista se sente excluído ou provocado. O antagonismo narcisista é o componente mais preditivo. Mas aqui está o ponto crucial: agressão interpessoal é diferente de hostilidade intergrupal. Odiar um grupo porque ele pertence a uma categoria social é um fenômeno distinto, e é para esse fenômeno que o narcisismo coletivo é o preditor mais relevante. Quando comparamos diretamente os preditores de preconceito, o resultado é claro: a associação média do narcisismo coletivo com preconceito é mais que o dobro da associação do narcisismo individual, 0,33 contra 0,16. E o narcisismo coletivo supera também outros aspectos da identificação com o endogrupo. Esses resultados são consistentes em múltiplos países, formas de preconceito e alvos, de antissemitismo à homofobia, de sexismo à xenofobia. Uma primeira hipótese sobre como o narcisismo se torna coletivo é a chamada epidemia narcisista. Mais e mais indivíduos narcisistas projetariam seus egos grandiosos em seus grupos, mas essa hipótese tem problemas. Primeiro, a robustez do aumento individual de narcisismo foi questionada por estudos com amostras maiores. Segundo, e mais importante, narcisistas individuais não são membros leais do grupo, eles se distanciam quando o grupo é criticado. O narcisista coletivo, ao contrário, investe sua autoavaliação na imagem do grupo e não pode se separar dele. A ideia de uma cultura narcisista, proposta por Christopher Lasch e Tom Wolfe, sugere que o narcisismo se torna coletivo quando comportamentos narcisistas são amplamente aceitos e admirados. Evidências empíricas confirmam que prosperidade econômica e individualismo favorecem expressões narcisistas, enquanto a diversidade econômica e valores comunitários as reduzem. Mas o contexto cultural e econômico molda o narcisismo individual. Não explica diretamente por que grupos inteiros adotam crenças narcisistas como identidade compartilhada. Pesquisas longitudinais revelam uma direção causal importante. São as crenças sobre o grupo que moldam as crenças narcisistas individuais, e não o contrário. Em um estudo de 6 ondas durante a pandemia, o narcisismo coletivo no tempo 1 previa aumento do narcisismo individual vulnerável no tempo 2, enquanto a satisfação não narcisista com o endogrupo previa sua redução.
Isso tem implicações profundas. Quando líderes políticos propagam narrativas narcisistas sobre o grupo, eles podem estar alimentando o narcisismo individual de seus seguidores. O processo pelo qual o narcisismo se torna coletivo envolve um ciclo de reforço mútuo. Líderes políticos, que Haslam e colegas chamam de empreendedores de identidade social, propagam narrativas narcisistas que definem quem nós somos. Membros do grupo adotam essa narrativa, ligando humilhações pessoais à crença de que o grupo inteiro é subestimado. Isso intensifica o narcisismo individual vulnerável, que por sua vez retroalimenta a crença coletiva. É um ciclo vicioso, com consequências políticas e sociais graves. Há uma mensagem esperançosa nessa pesquisa. Enquanto o narcisismo individual está positivamente associado ao narcisismo coletivo, ele não está associado e pode até ser negativamente associado à identificação não narcisista com o endogrupo. Isso sugere que narrativas que enfatizam o pertencimento positivo e a interdependência, sem exigir reconhecimento especial, podem ser um antídoto. A satisfação genuína com o grupo promove bem-estar e saúde mental, ao contrário do narcisismo coletivo, que os prejudica. O narcisismo coletivo é um preditor direto e robusto de ódio ao exogrupo, muito mais do que o narcisismo individual. Múltiplos estudos em diferentes países mostram que narcisistas coletivos são mais propensos a preconceito, agressão intergrupal e apoio à violência política. E eles percebem essa hostilidade como puramente defensiva, como se estivessem apenas protegendo o grupo de ameaças externas. Essa racionalização da agressão como defesa é um dos aspectos mais perigosos do fenômeno. A associação entre narcisismo coletivo e teorias conspiratórias é uma das mais robustas e específicas da teoria. Uma meta-análise de mais de 20 artigos e 32 amostras independentes identificou 3 categorias de teorias conspiratórias vinculadas ao narcisismo coletivo: conspirações de exogrupos específicos contra o endogrupo, teorias sobre eventos específicos como a pandemia ou as mudanças climáticas e uma mentalidade conspiratória genérica. Crucialmente, essa associação é específica ao narcisismo coletivo. Aspectos não narcisistas da identificação com o grupo não predizem pensamento conspiratório. Evidências longitudinais confirmam que o narcisismo coletivo conduz ao pensamento conspiratório, e não o contrário. No estudo americano de 2016, o narcisismo coletivo foi o preditor mais forte do crescimento da mentalidade conspiratória durante a campanha presidencial, superando todos os outros preditores testados. Na Polônia, durante a pandemia, o narcisismo coletivo no tempo 1 previa crenças conspiratórias 2 semanas depois, e o conteúdo contraditório das teorias endossadas revela que a motivação é ideológica, não epistêmica. O narcisismo coletivo nacional está no coração do populismo ultraconservador contemporâneo. Líderes populistas constroem narrativas que validam o ressentimento por reconhecimento insuficiente da grandeza nacional, e isso ressoa profundamente com narcisistas coletivos. Os resultados são preocupantes: apoio a políticas antiambientais, ceticismo científico, populismo médico durante pandemias e disposição para sacrificar o bem-estar dos próprios cidadãos para proteger a imagem do país. Os efeitos do narcisismo coletivo em crises globais são concretos e documentados. Na questão climática, narcisistas coletivos poloneses apoiaram a queima de carvão e a derrubada de florestas protegidas, enquadrando regulações ambientais como ameaças à soberania nacional. Na pandemia, o narcisismo coletivo foi preditor robusto de recusa de vacinação, endosso de teorias conspiratórias contraditórias e menor adesão a medidas preventivas. Mais grave ainda, narcisistas coletivos apoiaram decisões que prejudicaram seus próprios cidadãos para preservar a imagem do país. O narcisismo coletivo também é o preditor mais forte de ceticismo científico e crenças anticientíficas em amostras representativas polonesas. Isso inclui a crença de que cientistas mentem, que vacinas causam autismo, que a homeopatia cura doenças. Enquanto o narcisismo coletivo prediz essas crenças positivamente, a satisfação não narcisista com o endogrupo as prediz negativamente. Esses resultados têm implicações diretas para a comunicação de saúde pública e para a resposta a crises. Um dos achados mais contraintuitivos e perturbadores da pesquisa sobre narcisismo coletivo é que ele frequentemente leva a decisões que prejudicam os próprios membros do grupo. Em múltiplos contextos, a pandemia no Reino Unido e nos Estados Unidos, desastres naturais na Indonésia, a solidariedade durante a Covid-19 na Polônia, narcisistas coletivos priorizaram a imagem externa do grupo, em detrimento do bem-estar real de seus membros. A lógica é sempre a mesma. O que importa é como o grupo parece para os outros, não como seus membros vivem.
O populismo ultraconservador não é apenas uma resposta à desigualdade econômica, é uma expressão do narcisismo coletivo nacional. Líderes populistas constroem narrativas de nostalgia pela grandeza passada, contrastando o povo puro com as elites corruptas. O que motiva seus seguidores não é principalmente privação material objetiva, mas a percepção subjetiva de que o status do grupo está ameaçado. Líderes populistas capitalizam esse ressentimento, tornando-se empreendedores de identidade social, que transformam a ansiedade de status em agenda política. Embora o narcisismo coletivo seja relativamente estável, há fatores que podem aumentá-lo. Estruturalmente, pertencer a grupos desfavorecidos e ter menor experiência com soberania nacional predizem níveis mais altos. Situacionalmente, ameaças à identidade social, especialmente ameaças ao reconhecimento do grupo, podem elevar temporariamente o narcisismo coletivo. Um experimento revelador. Sugerir a participantes poloneses que estrangeiros confundem a Polônia com a Rússia aumentou tanto o narcisismo coletivo polonês quanto o narcisismo individual vulnerável. Notavelmente, ainda não sabemos como diminuir o narcisismo coletivo. Essa é uma fronteira importante da pesquisa. Antes de avançarmos para os próximos tópicos, vale consolidar os principais achados que vimos até aqui. O narcisismo coletivo é o preditor mais robusto de preconceito entre os fatores estudados. É um preditor específico e direcional de teorias conspiratórias. Está no coração do populismo ultraconservador e de suas políticas, da negação premática ao populismo médico durante a pandemia. E, de forma contraintuitiva, prejudica o bem-estar dos próprios membros do grupo que diz defender. Esses achados formam uma constelação coerente, que revela o narcisismo coletivo como um fenômeno central para entender a política contemporânea. Continuando nossa análise do narcisismo coletivo, chegamos a um conceito central, o narcisismo coletivo como cognição social motivada. Isso significa que as motivações dos narcisistas coletivos distorcem ativamente a forma como processam informação, como armazenam, lembram, interpretam e avaliam os eventos ao seu redor. O objetivo não é entender a realidade, mas confirmar que o endogrupo é excepcional e que qualquer falta de reconhecimento é culpa de outros. Um exemplo clássico de cognição motivada é o viés de autosserviço. Tendemos a atribuir nossos fracassos a fatores externos e nossos sucessos à nossa inteligência ou esforço. O narcisismo coletivo opera da mesma forma, mas no nível do grupo. O endogrupo nunca falha por mérito próprio. Sempre há um inimigo externo para culpar. As teorias conspiratórias são uma das expressões mais claras do narcisismo coletivo como cognição motivada. Elas oferecem uma explicação simples e lisonjeira para uma pergunta perturbadora. Por que o nosso grupo não é reconhecido como excepcional? A resposta conspiratória é sedutora. Porque outros conspiraram contra nós por ciúme. Isso não só externaliza a culpa, como também reafirma a grandiosidade do grupo. Somos tão importantes que merecemos ser alvos de complôs secretos. Os dados confirmam essa relação. O gráfico, baseado em Golek de Zavala e colegas de 2022, mostra os tamanhos de efeito do narcisismo coletivo sobre diferentes tipos de crenças conspiratórias. O efeito é maior para conspirações que envolvem grupos específicos como alvo, exatamente o tipo de narrativa que alimenta a hostilidade intergrupal. Isso não é coincidência, é a lógica interna do narcisismo coletivo em ação. Um exemplo concreto e recente ilustra perfeitamente essa dinâmica. Em 2023, um livro baseado em evidências sobre o conhecimento do Papa João Paulo II sobre abusos na Igreja Católica desencadeou uma reação furiosa na Polônia. Dados de uma amostra representativa mostraram que o narcisismo coletivo polonês foi um dos preditores mais fortes da crença de que o livro era um insulto à Polônia e uma conspiração estrangeira, mesmo que as alegações fossem baseadas em evidências jornalísticas sólidas. Os gráficos de regressão mostram claramente o narcisismo coletivo polonês e o autoritarismo de direita foram os preditores mais fortes tanto de perceber o livro como conspiração, quanto como um insulto à nação. Em contraste, a satisfação com o endogrupo, a identificação nacional não narcisista, não previu essas reações. Isso demonstra que não é o amor pelo país, mas sim a crença defensiva na sua grandiosidade, que distorce a interpretação de fatos incômodos. O narcisismo coletivo não é apenas um fenômeno psicológico abstrato, tem consequências políticas concretas e devastadoras. Em países onde o populismo ultraconservador chegou ao poder, o narcisismo nacional tornou-se uma crença normativa que organiza a identidade nacional.
Isso veio acompanhado de crescente polarização, aumento de desigualdades e intensificação da exclusão de grupos marginalizados, como mulheres e minorias sexuais. Essa linha do tempo ilustra como o narcisismo coletivo se manifesta em políticas concretas ao longo do tempo. Não se trata de eventos isolados, mas de um padrão sistemático. Governos populistas utilizam o narcisismo nacional para justificar restrições progressivas aos direitos de grupos marginalizados, enquadrando essas restrições como defesa da identidade nacional e dos valores tradicionais. A pesquisa sobre narcisismo coletivo e preconceito cobre múltiplos países e contextos. O padrão é consistente. O narcisismo coletivo nacional prediz preconceito contra minorias étnicas, religiosas e imigrantes. Na Polônia, prediz antissemitismo. Na Alemanha, prediz negação de crimes nazistas. Nos Estados Unidos, prediz agressão contra imigrantes mexicanos. No Reino Unido, está ligado à xenofobia e ao Brexit. O denominador comum é sempre o mesmo. O grupo-alvo é aquele normalmente estigmatizado naquela sociedade. Um dos achados mais reveladores da pesquisa sobre narcisismo coletivo é o padrão de duplos padrões morais. Narcisistas coletivos brancos aplicam critérios completamente diferentes para avaliar ações racistas dependendo de quem as pratica. O mesmo vale para o gênero. Homens com alto narcisismo coletivo de gênero reconhecem sexismo quando praticado por mulheres, mas não quando praticado por homens. Isso não é inconsistência acidental, é a lógica do narcisismo coletivo protegendo a imagem do endogrupo. O alcance do narcisismo coletivo como preditor de preconceito é amplo. Quando se trata de refugiados, o narcisismo coletivo polonês previu tanto a percepção de ameaça quanto a recusa em acolher, enquanto a satisfação com o endogrupo previu o oposto, a aceitação. Com relação às minorias sexuais, o mecanismo é claro, a crença de que identidades não normativas ameaçam a imagem da nação impulsiona a homofobia. Em todos os casos, o narcisismo coletivo funciona como uma lente que transforma diferenças em ameaças. Os gráficos de distribuição tornam isso visível de forma bastante direta. Participantes que se opunham à aceitação de refugiados na Polônia tinham níveis consistentemente mais altos de narcisismo coletivo nacional. Já entre aqueles que aceitavam os refugiados, os níveis de satisfação com o endogrupo eram mais altos. Isso confirma que não é o amor pela nação que gera rejeição, é a versão defensiva e grandiosamente ameaçada desse amor. Há boas notícias nessa pesquisa. 2 fatores mostram potencial para reduzir o ódio associado ao narcisismo coletivo. Primeiro, a satisfação genuína com o endogrupo, quando as pessoas se identificam com seu grupo de forma não defensiva, atenua a relação entre narcisismo coletivo e preconceito. Segundo, e de forma surpreendente, uma prática de atenção plena com foco em gratidão, mesmo de apenas 10 minutos, reduziu pela metade a associação entre narcisismo coletivo polonês e antissemitismo. O gráfico mostra os resultados do experimento de forma clara. Na condição de controle, quanto maior o narcisismo coletivo, maior o antissemitismo, uma inclinação positiva nítida. Na condição de meditação simples de atenção, a inclinação diminui ligeiramente, mas na condição de meditação com gratidão, a inclinação quase desaparece. Isso sugere que o mecanismo que liga narcisismo coletivo ao preconceito passa pela incapacidade de regular emoções negativas e que treinar emoções positivas pode interrompê-lo. O narcisismo coletivo está no coração da exclusão social organizada politicamente. Quando o narcisismo nacional se torna uma crença normativa em sociedades populistas, ele fornece a justificativa ideológica para excluir grupos que são percebidos como ameaças à imagem grandiosa do endogrupo. Grupos privilegiados com alto narcisismo coletivo tendem a apresentar seus próprios interesses como interesses nacionais, tornando a exclusão de outros não apenas aceitável, mas patriótica. A relação entre narcisismo coletivo e orientação política é mais complexa do que parece à primeira vista. Embora o narcisismo coletivo nacional seja consistentemente associado ao conservadorismo de direita em estudos de 67 países, essa não é toda a história. Em grupos desfavorecidos, o narcisismo coletivo está ligado a visões progressistas. O que unifica todos os casos não é uma ideologia específica, mas a preferência por líderes que justificam a hostilidade intergrupal e prometem reconhecimento para o endogrupo. Os gráficos de distribuição confirmam o padrão na Polônia. O narcisismo coletivo nacional é marcadamente mais alto entre aqueles que se identificam como muito conservadores e entre os eleitores do partido Lei e Justiça. Em contraste, a satisfação com o endogrupo nacional, embora também mais alto entre conservadores, está presente de forma mais distribuída entre diferentes orientações políticas. Isso reforça que o narcisismo coletivo não é simplesmente patriotismo, é uma forma específica e defensiva de identificação nacional.
É importante distinguir o narcisismo coletivo de dois construtos relacionados, o autoritarismo de direita e a orientação de dominância social. Os três predizem preconceito e hostilidade intergrupal, mas por razões distintas. Autoritários querem ordem e previsibilidade. Pessoas com alta dominância social querem manter hierarquias de poder. Narcisistas coletivos querem reconhecimento e admiração para o seu grupo. Essas motivações diferentes levam a preferências diferentes por tipos de líderes e estratégias de dominância. A tabela de correlações mostra um padrão interessante. A associação entre narcisismo coletivo e autoritarismo de direita é mais consistente e robusta do que a associação com orientação de dominância social. No México, por exemplo, nenhuma das duas correlações foi significativa. Isso sugere que o narcisismo coletivo não é simplesmente uma forma de autoritarismo ou de busca de dominância. Tem uma lógica própria, centrada na busca de reconhecimento para o endogrupo. Uma das descobertas mais alarmantes da pesquisa é a associação entre narcisismo coletivo e rejeição da democracia. Narcisistas coletivos americanos apoiaram Trump permanecer no poder mesmo após perder eleições democráticas e perceberam o ataque ao Capitólio como um ato patriótico. Estudos em 40 países mostraram apoio a Putin antes da invasão da Ucrânia. A lógica é consistente. O que importa não é a ordem democrática, mas ter um líder forte que prometa reconhecimento e grandiosidade para o endogrupo. Os dados poloneses de outubro de 2022 são particularmente reveladores. O narcisismo coletivo polonês previu a tendência de culpar a Ucrânia pela invasão russa, independentemente do autoritarismo de direita. Em contraste, a satisfação com o endogrupo previu o oposto, recusa em culpar a Ucrânia e orgulho pela ajuda polonesa aos refugiados. Mais uma vez, vemos que o narcisismo coletivo e a identificação nacional genuína levam a resultados políticos opostos. A teoria dos fundamentos morais ajuda a entender a ética peculiar do narcisismo coletivo. Há dois tipos de intuições morais: as individualizantes, que protegem direitos individuais, como não causar dano e ser justo, e as vinculantes, que fortalecem a coesão do grupo, como lealdade, obediência e pureza. O narcisismo coletivo nacional está fortemente associado aos fundamentos vinculantes, mas, e isso é crucial, está negativamente associado ao fundamento de cuidado. Em outras palavras, narcisistas coletivos sentem obrigação com o grupo, mas não com não machucar os outros. Os gráficos tornam o contraste absolutamente nítido. O narcisismo coletivo nacional tem uma associação fortemente negativa com o fundamento de cuidado, menos 0,63, enquanto a satisfação com o endogrupo tem uma associação positiva com esse mesmo fundamento. Isso explica muito. Narcisistas coletivos podem ser leais ao grupo e obedientes à autoridade, mas carecem da intuição moral básica de que causar dano a outros é errado. Isso cria as condições psicológicas para a violência política justificada em nome do grupo. Uma das descobertas mais contraintuitivas da pesquisa é que o narcisismo coletivo nacional está positivamente associado tanto ao autoritarismo de direita quanto ao de esquerda. Como isso é possível? Porque o que une as duas formas de autoritarismo não é o conteúdo ideológico, mas a estrutura, preferência por uniformidade, punição de dissidentes, rigidez cognitiva e aceitação da violência como meio político. O narcisismo coletivo não é fiel a uma ideologia, é fiel a líderes que prometem grandiosidade para o endogrupo. Os dados poloneses confirmam: o narcisismo coletivo é o preditor mais forte da agressão anti-hierárquica, o desejo de derrubar violentamente as hierarquias existentes. Enquanto o autoritarismo de direita prevê negativamente esse aspecto, o narcisismo coletivo o prevê positivamente. Isso revela a natureza volátil dos narcisistas coletivos, prontos para seguir líderes autoritários quando estão no poder, mas igualmente prontos para apoiar a derrubada violenta da ordem se outro líder mais brutal e promissor aparecer. A orientação anti-establishment é uma dimensão política que captura a hostilidade ao poder estabelecido, independentemente de ideologia. E o narcisismo coletivo é um forte preditor dessa orientação, tanto nos Estados Unidos quanto na Polônia, enquanto a satisfação com o endogrupo e o autoritarismo de direita prevêem o oposto. Isso sugere que a ligação atual entre narcisismo coletivo e direita populista não é permanente, é uma aliança contingente. Se o populismo disruptivo migrar para a esquerda, o narcisismo coletivo pode segui-lo. Os resultados de EUA e Polônia são notavelmente paralelos. Em ambos os países, o narcisismo coletivo e a orientação de dominância social são os preditores positivos mais fortes da orientação anti-establishment. Em contraste, a satisfação com o endogrupo e o autoritarismo de direita prevêem negativamente essa orientação. Isso faz sentido. Autoritários querem preservar a ordem estabelecida, enquanto narcisistas coletivos querem que seu grupo seja reconhecido.
E se a ordem atual não garante esse reconhecimento, eles estão dispostos a derrubá-la. Continuando nossa análise da identificação com o endogrupo, é essencial entender como os diferentes aspectos dessa identificação se organizam. O modelo apresentado por Litt e colegas em 2008 divide a identificação em duas grandes dimensões: a definição do endogrupo, que é mais cognitiva, e o investimento no endogrupo, que inclui avaliação e apego. O narcisismo coletivo se encaixa nesse segundo bloco, mas com características muito específicas que o diferenciam dos demais. O ponto central aqui é a distinção entre narcisismo coletivo e satisfação com o endogrupo. Ambos envolvem a avaliação positiva do grupo, mas por razões completamente diferentes. A satisfação é sobre sentir orgulho genuíno. Já o narcisismo coletivo é sobre exigir reconhecimento externo que nunca parece suficiente. Uma distinção com enormes consequências para o comportamento intergrupal. Diferentes aspectos da identificação com o endogrupo satisfazem diferentes necessidades psicológicas. A definição cognitiva do grupo responde às necessidades de significado, distintividade e continuidade. O apego e a solidariedade respondem à necessidade de pertencimento. A avaliação positiva do endogrupo responde à necessidade de autoestima. Mas o narcisismo coletivo é diferente. Ele não satisfaz a necessidade de autoestima. Ele expressa a necessidade de superioridade, de ser melhor do que os outros. Os grupos não servem apenas para nos dar um senso de pertencimento. Eles funcionam como autoridades epistêmicas, ou seja, fontes de conhecimento sobre a realidade. Desde Festinger e Sherif, sabemos que concordar com outros membros do grupo nos ajuda a lidar com a incerteza, inclusive a incerteza existencial ligada à consciência da própria mortalidade. Além disso, os grupos são fontes de autoconhecimento. Ao nos identificarmos com um grupo, absorvemos seu conteúdo identitário como parte de quem somos. Há uma distinção crucial que o narcisismo coletivo revela dentro do investimento no endogrupo. Narcisistas coletivos relatam alta centralidade, o grupo é muito importante para eles, e alto apego emocional. Mas, surpreendentemente, eles mostram baixa solidariedade com outros membros do grupo. Isso porque sua preocupação não é com o bem-estar real dos membros, mas com a imagem grandiosa do grupo. Eles chegam a sacrificar o próprio grupo para proteger essa imagem. A literatura psicológica há muito tempo diferencia formas construtivas e destrutivas de amor ao endogrupo. No nível individual, sabemos distinguir autoestima saudável de narcisismo individual. A mesma distinção se aplica ao nível grupal. A satisfação com o endogrupo é análoga à autoestima. É um sentimento positivo, genuíno, resiliente a críticas. O narcisismo coletivo é análogo ao narcisismo individual. É inflado, contingente ao reconhecimento externo e frágil diante de qualquer ameaça à imagem do grupo. A teoria da identidade social de Teifel e Turner propõe que membros de grupos são motivados a avaliar positivamente seu grupo para manter a autoestima e que isso levaria à depreciação de outros grupos. Mas as evidências empíricas não sustentam essa ideia. Revisões e meta-análises mostram que a relação entre autoestima e depreciação de exogrupos é, na média, próxima de zero. E a simples autocategorização como membro de um grupo não produz confiável hostilidade intergrupal. A solução para essa inconsistência está no narcisismo coletivo. Um programa de pesquisa com 7 estudos mostrou que a baixa autoestima prediz depreciação do exogrupo indiretamente, através do narcisismo coletivo. Em outras palavras, não é a autoestima em si que motiva a hostilidade, mas a resposta narcísica à autoestima baixa. O narcisismo coletivo é o elo que faltava na hipótese da autoestima. Um estudo longitudinal com 3 pontos de coleta demonstrou algo muito importante. A baixa autoestima prevê o narcisismo coletivo 8 semanas depois, mas o narcisismo coletivo não prevê a autoestima 8 semanas depois. Isso significa que mesmo que as pessoas busquem no grupo uma forma de se sentirem superiores, isso não funciona para melhorar a autoestima. O narcisismo coletivo não satisfaz a necessidade de autoestima. Ele expressa uma necessidade completamente diferente, a necessidade de superioridade. Quando controlamos estatisticamente a variância compartilhada entre narcisismo coletivo e satisfação com o endogrupo, emerge um padrão consistente e fascinante. As duas variáveis fazem previsões opostas para uma série de resultados. O narcisismo coletivo prediz hostilidade, teorias conspiratórias, baixa autoestima e baixo bem-estar. A satisfação prediz o oposto: tolerância, autoestima positiva, bem-estar. Esse padrão se repete em múltiplos estudos e culturas, reforçando a importância de diferenciá-los.
A melhor forma de entender a diferença entre narcisismo coletivo e satisfação com o endogrupo é pela analogia com o nível individual. A autoestima residual, sem o narcisismo, representa uma afirmação positiva de valor próprio que não depende de aprovação externa. O narcisismo individual residual representa a preocupação obsessiva com reconhecimento. No nível coletivo, a lógica é a mesma. A satisfação residual é um orgulho genuíno e resiliente. O narcisismo coletivo residual é a exigência de tratamento privilegiado sem o conforto de um sentimento real de pertencimento. A teoria do estresse das minorias nos diz que a exclusão é universalmente dolorosa, mas por que pessoas de grupos privilegiados frequentemente não se angustiam com a exclusão de grupos desfavorecidos? Uma explicação é a empatia paroquial. Tendemos a empatizar mais com membros do nosso próprio grupo. A pesquisa sobre narcisismo coletivo mostra que esse fenômeno é especialmente pronunciado em altos níveis de narcisismo coletivo. A angústia ao testemunhar exclusão torna-se paroquial, sentida apenas quando o endogrupo é excluído. O exemplo das fronteiras polonesas em 2022 ilustra esse fenômeno de forma dramática. Refugiados da África e do Oriente Médio foram barrados com força militar e cercas de arame farpado, enquanto refugiados ucranianos foram recebidos com comida quente e benefícios sociais completos. A diferença percebida era clara: ucranianos eram vistos como nós. O narcisismo coletivo amplifica essa distinção entre quem merece empatia e quem não merece. Para estudar esse efeito sem confundidores de status ou política, os pesquisadores adaptaram o paradigma cyberball para o contexto intergrupal. Participantes apenas observavam jogos entre equipes de homens e mulheres. O resultado foi claro: o narcisismo coletivo de gênero previa angústia paroquial. Mulheres se angustiavam quando mulheres eram excluídas e homens se angustiavam quando homens eram excluídos. Nenhum dos grupos se angustiava com a exclusão do outro grupo. Esses resultados têm implicações profundas para a construção de alianças entre grupos. A aliança de grupos privilegiados com grupos desfavorecidos depende de sentir angústia pela discriminação do outro. Mas narcisistas coletivos entre os homens simplesmente não se angustiam com a exclusão de mulheres. Pior ainda, percebem a igualdade de gênero como uma ameaça ao seu próprio grupo. Isso é o que o sociólogo Michael Kimmel chamou de direito agravado, a sensação de que privilégios históricos estão sendo injustamente tomados. Para desconfundir os efeitos de status real e história de desigualdade, pesquisadores usaram um cenário completamente fictício. Participantes foram designados a nações imaginárias e depois vivenciaram exclusão fictícia. Mesmo assim, o narcisismo coletivo com a nação fictícia previa angústia, não a identificação com o grupo, não o narcisismo individual. Isso demonstra que o narcisismo coletivo por si só é suficiente para produzir essa sensação de exclusão e humilhação, mesmo quando não há nenhuma exclusão real. A pesquisa sobre narcisismo coletivo e exclusão tem implicações diretas para a compreensão da radicalização. Quando narcisistas coletivos percebem que seu endogrupo está sendo humilhado ou excluído, isso pode empurrá-los em direção a ideologias extremistas. Estudos mostram associações com apoio à violência terrorista, tanto em minorias radicalizadas quanto em extremistas de grupos majoritários. Um detalhe importante: são os líderes extremistas, frequentemente de origens privilegiadas, que usam a dor vicária da exclusão do grupo para mobilizar seguidores. O narcisismo coletivo é um conceito central para entender o populismo contemporâneo. Líderes populistas normalizam o narcisismo nacional como forma de falar sobre identidade coletiva. Eles usam narrativas de renascimento nacional para legitimar hierarquias tradicionais e justificar o uso da força contra grupos que desafiam essas hierarquias. O narcisismo coletivo e as teorias conspiratórias funcionam juntos nesse projeto político, fornecendo seguidores e justificativas para ações antidemocráticas. Erich Fromm já havia identificado o narcisismo de grupo como uma patologia social, e as teorias conspiratórias são um dos seus sintomas mais visíveis. Para narcisistas coletivos, as conspirações fornecem uma explicação pronta para qualquer ameaça ao endogrupo. Sempre há um inimigo maquinando contra nós. Isso legitima a hostilidade do grupo como uma defesa necessária e justifica ações agressivas como moralmente corretas. É uma lógica circular que alimenta a si mesma. As evidências sobre narcisismo coletivo e teorias conspiratórias são notavelmente consistentes em diferentes países e culturas. Em 56 países, o narcisismo nacional previu a crença e a disseminação de conspirações sobre a Covid-19.
Um estudo fascinante mostrou que narcisistas coletivos americanos acreditam que a China conspira contra os Estados Unidos, enquanto narcisistas coletivos chineses acreditam o oposto. Cada grupo usa a conspiração para justificar sua própria hostilidade como legítima defesa. O narcisismo coletivo tem implicações opostas dependendo do status do grupo. Em grupos privilegiados, ele prediz conservadorismo, legitimação da desigualdade e apoio à repressão estatal. Em grupos desfavorecidos, ele prediz ação coletiva e desafio ao sistema, mas também risco de radicalização. O narcisismo nacional tende a se alinhar com o narcisismo de grupos privilegiados, porque esses grupos projetam seus interesses sobre a identidade nacional como um todo. Um fenômeno importante revelado pela pesquisa é a projeção etnocêntrica. Membros de grupos privilegiados, como homens ou pessoas brancas, tendem a sentir que representam a nação como um todo, mas a pesquisa mostra que isso é específico ao narcisismo coletivo. São os narcisistas coletivos dentro dos grupos privilegiados que fazem essa projeção. Membros de grupos privilegiados que não endossam narcisismo coletivo não têm esse sentimento de propriedade sobre a identidade nacional. As evidências empíricas são consistentes em diferentes contextos nacionais. Nos Estados Unidos, o narcisismo coletivo branco e americano predizem apoio a movimentos supremacistas e oposição a movimentos por igualdade racial. Na Polônia, o narcisismo masculino e polonês predizem falta de solidariedade com o movimento de mulheres e apoio à repressão estatal dos protestos. Em ambos os casos, a lógica é a mesma: proteger os privilégios do endogrupo projetado sobre a identidade nacional. Um dos achados mais perturbadores da pesquisa é que membros de grupos desfavorecidos que endossam o narcisismo nacional internalizam crenças que legitimam sua própria opressão. Em amostras representativas, mulheres polonesas com alto narcisismo nacional endossavam sexismo benevolente mais do que homens com o mesmo nível. Negros americanos com alto narcisismo nacional endossavam racismo simbólico mais do que brancos. Isso representa um caso de membros do grupo investindo em uma identidade nacional na qual, por definição, são cidadãos de segunda classe. Há, porém, um lado potencialmente construtivo do narcisismo coletivo em grupos desfavorecidos. Em vários contextos, ele prediz oposição à discriminação e engajamento em ação coletiva por igualdade. Negros nos Estados Unidos e no Reino Unido, mulheres na Polônia, membros da comunidade LGBTQIA+, na Turquia. Em todos esses casos, o narcisismo coletivo motivou a ação por mudança social. Mas é importante notar: essa motivação vem da necessidade de superioridade, não de justiça. Narcisistas coletivos querem reverter a hierarquia, não eliminá-la. O narcisismo coletivo em grupos desfavorecidos pode levar a dois caminhos muito diferentes. Quando a ação coletiva é construtivamente disruptiva, perturbadora, mas com objetivos moralmente claros, ela pode elicitar concessões dos grupos privilegiados. Mas quando encontra backlash reacionário, pode empurrar narcisistas coletivos em direção à radicalização e à violência. Um fator que pode neutralizar essa tendência são as emoções comunais e altruístas, que reduzem a associação entre narcisismo coletivo e hostilidade. Um dos aspectos mais sombrios do narcisismo coletivo é como ele justifica a opressão e a hostilidade. A lógica é circular e perigosa. O grupo é grandioso e merece reconhecimento. Outros grupos conspiram contra ele. Portanto, a violência contra esses grupos é uma defesa necessária e moralmente justificada. Essa lógica está por trás de atos de terrorismo doméstico, como o ataque de Buffalo em 2022, em que um supremacista branco, motivado pela teoria da grande substituição, atacou pessoas negras. O narcisismo coletivo revela algo fundamental sobre as relações intergrupais. Nem todo o amor ao endogrupo é igual. Em grupos privilegiados, ele legitima a desigualdade e reprime outros grupos. Em grupos desfavorecidos, pode motivar mudança social, mas com riscos de radicalização. Em ambos os casos, é o narcisismo coletivo, e não a identificação não narcísica, que prediz de forma robusta e consistente os resultados mais negativos. Diferenciar essas formas de identificação é essencial para entender e intervir nas dinâmicas intergrupais. Nos próximos segmentos, vamos aprofundar a distinção entre narcisismo nacional, nacionalismo e patriotismo, 3 formas muito diferentes de se relacionar com a identidade nacional. Veremos como essas distinções têm consequências concretas para atitudes em relação a imigrantes, minorias e políticas externas. O narcisismo nacional, como veremos, não é simplesmente um amor intenso pela nação. É uma forma específica e problemática de identificação, que tem consequências muito diferentes do patriotismo genuíno.
Chegamos agora a um dos achados mais importantes desta área de pesquisa. Quando o narcisismo coletivo é separado do patriotismo, o patriotismo genuíno mostra uma associação negativa com o nacionalismo. Ou seja, amar a própria nação de forma não narcisista não alimenta o nacionalismo, pelo contrário, pode contê-lo. Isso inverte uma suposição antiga de que amor à nação e hostilidade ao estrangeiro andam juntos. Um estudo longitudinal com poloneses adultos confirmou empiricamente essa distinção. Os dados mostraram que os três construtos, patriotismo, narcisismo coletivo nacional e nacionalismo, são fatores separados. E mais, quando o narcisismo é controlado, o patriotismo tem correlação negativa com o nacionalismo. Isso é evidência sólida de que amor genuíno pela nação e arrogância nacional são coisas distintas e até opostas. Mas quando é que o patriotismo não narcisista realmente prevalece? A resposta está no discurso público dominante. Quando líderes e narrativas políticas enfatizam comunidade, responsabilidade e pertencimento local, o narcisismo coletivo perde força. Já quando o discurso público gira em torno da imagem nacional, do reconhecimento externo e da grandiosidade, o narcisismo coletivo se torna a norma, e a exclusão e a hostilidade aumentam. Vamos agora avançar para o capítulo 4, que examina como o narcisismo coletivo se conecta à percepção de ameaças intergrupais e ao ódio entre grupos. A questão central aqui é como a crença de que o in-grupo é excepcional, mas não suficientemente reconhecido, transforma percepções de ameaça em hostilidade concreta. Esse é um dos mecanismos mais importantes para entender conflitos sociais contemporâneos. Na segunda década do século XXI, o populismo ultraconservador reorganizou o mapa político mundial. Mas o que é populismo? É definido como uma ideologia de núcleo vazio, que opõe o povo puro à elite corrupta. Esse núcleo pode ser preenchido com diferentes conteúdos ideológicos. O argumento aqui é que o narcisismo coletivo nacional é um desses conteúdos, e que o populismo o legitimou como discurso normativo sobre a identidade nacional. É um padrão histórico aqui. O termo Kollektiver Narzissmus foi cunhado originalmente para descrever a narrativa dominante sobre a identidade nacional alemã que precedeu a Segunda Guerra Mundial, precedida pela Grande Depressão e pela redefinição de valores tradicionais. Décadas depois, condições similares, desigualdade econômica crescente e mudanças socioculturais, criaram o terreno para o populismo de Trump e o Brexit em 2016. As evidências empíricas mostram que o narcisismo coletivo nacional é um preditor robusto de apoio ao populismo de direita. Nos Estados Unidos, o narcisismo coletivo nacional esteve associado ao apoio a Donald Trump. No Reino Unido, esteve associado ao voto pelo Brexit. A lógica é clara. O populismo oferece uma narrativa que valida a crença de que a nação é excepcional e que está sendo injustamente ignorada ou prejudicada, exatamente o que o narcisismo coletivo expressa. A presidência de Trump serviu como uma espécie de experimento natural. Como previsto por Federico Igolec de Zavala em 2018, a presidência foi marcada por retórica de grandiosidade nacional, bodes expiatórios de grupos marginalizados e aumento de crimes de ódio. Estudos mostraram que condados que sediaram comícios de Trump registraram mais crimes de ódio do que os que não sediaram. Além disso, teorias conspiratórias proliferaram no espaço público, outro fenômeno ligado ao narcisismo coletivo. Existe uma associação positiva confiável entre narcisismo coletivo e tendência a endossar teorias conspiratórias. Pesquisas mostram que o narcisismo coletivo está associado a maior motivação para o fechamento cognitivo, menor pensamento reflexivo e menor abertura à experiência. Como Erich Fromm já observava, o narcisismo de grupo leva o indivíduo a se identificar com o grupo ao ponto da irracionalidade, e as teorias conspiratórias são uma expressão disso. Mas por que narcisistas coletivos acreditam em teorias conspiratórias que às vezes não têm relação óbvia com a grandiosidade do in-grupo? A resposta está no modelo de manutenção de significado. O narcisismo coletivo contém uma contradição interna. O in-grupo é excepcional, mas ninguém reconhece isso. Essa contradição viola uma crença comprometida, gerando ansiedade e incerteza. Para compensar, a pessoa busca qualquer crença coerente que restaure o senso de significado. E as teorias conspiratórias cumprem exatamente essa função. 2 exemplos poloneses ilustram bem esse mecanismo. No primeiro, narcisistas coletivos poloneses tendem a acreditar que a Alemanha conspirou para diminuir o papel da Polônia no fim do comunismo, porque é mais fácil culpar uma conspiração alemã do que aceitar que a queda do Muro de Berlim tenha mais peso simbólico do que as negociações de Varsóvia.
No segundo, a queda do avião presidencial em Smolensk é atribuída a uma conspiração russa, reforçando a narrativa de grandiosidade nacional e merecimento de reconhecimento. Um dado intrigante é que narcisistas coletivos endossam teorias conspiratórias, mesmo quando essas teorias não têm relação óbvia com a grandiosidade do em-grupo, como a suposta falsificação do pouso na Lua, o assassinato da princesa Diana ou a existência de extraterrestres. Isso sugere que as teorias conspiratórias servem a múltiplas funções psicológicas. Além de justificar o ressentimento do em-grupo, elas satisfazem uma motivação não direcional de construção de significado, a necessidade de ter qualquer explicação coerente para eventos confusos. Em síntese, o narcisismo coletivo pode ser entendido como uma forma de cognição social motivada. Ele distorce o processamento de informação de duas formas: de modo direcional, buscando confirmar crenças específicas sobre a grandiosidade do in-grupo, e de modo não direcional, endossando qualquer crença coerente disponível para sinalizar lealdade ao grupo e satisfazer a necessidade de dar sentido ao mundo. Isso explica por que narcisistas coletivos são mais propensos tanto a teorias conspiratórias quanto a outras formas de raciocínio enviesado. Nos próximos capítulos, a discussão se volta para a relação entre narcisismo coletivo e orientação política. O capítulo 8 examina por que narcisistas coletivos tendem a ser conservadores e em que sentido podem ser chamados de revolucionários às avessas. O capítulo 9 explora a relação entre narcisismo coletivo e a busca por igualdade. Essas são questões fundamentais para entender como o narcisismo coletivo se manifesta em diferentes contextos políticos. Há uma tensão fundamental entre narcisismo coletivo e igualdade genuína. O narcisismo coletivo não busca que todos sejam tratados igualmente. Ele busca que o in-grupo receba reconhecimento especial e tratamento privilegiado. Isso o coloca em contradição direta com ideais igualitários. Grupos que endossam o narcisismo coletivo podem usar linguagem de igualdade, mas na prática estão defendendo privilégio para o próprio grupo, o que é uma forma de anti-igualitarismo baseado em grupo. Vamos falar sobre uma das evidências mais perturbadoras sobre o narcisismo coletivo, sua ligação com o terrorismo. 3 estudos foram conduzidos entre extremistas no Sri Lanka, Marrocos e Indonésia. Em todos os 3 contextos, étnico, religioso e ideológico, o narcisismo coletivo previu apoio à violência política e ao extremismo. E um dado crucial: essas predições eram mais fortes em contextos sociais onde a violência já era aceita ou normalizada. A conclusão central desses estudos é esta: mesmo em contextos pacíficos, narcisistas coletivos tendem a endossar ideologias extremistas e seguir líderes implacáveis. Mas quando a violência se torna norma social, eles são os primeiros dispostos a apoiar atos concretos de violência organizada contra grupos externos. É o narcisismo coletivo como combustível para a radicalização. Experimentos psicológicos demonstraram algo muito específico. A associação entre narcisismo coletivo e hostilidade intergrupal fica mais forte quando a imagem do grupo é ameaçada. E essa hostilidade é direcionada exatamente ao grupo que fez a ameaça, não é deslocada para outros. Isso foi demonstrado em estudos com americanos, poloneses e em diferentes contextos, do prestígio universitário à colaboração científica internacional. Além da agressão direta, o narcisismo coletivo também se manifesta em uma forma mais passiva e oportunista de hostilidade, a Schadenfreude intergrupal, ou seja, a alegria com o sofrimento do outro. Os estudos mostram que narcisistas coletivos interpretam como insultos situações que exigem muito esforço de imaginação para serem vistas dessa forma. Uma crise econômica num país rival, um filme histórico incômodo, uma piada sobre política, tudo vira motivo de retaliação. Todos esses comportamentos fazem parte de uma mentalidade antagônica mais ampla, associada ao narcisismo coletivo. Essa mentalidade tem várias facetas: viés de atribuição hostil, percepção de relações intergrupais como soma zero, sensação de privação relativa, erro de atribuição final e duplo padrão moral. O elemento central que une tudo isso é a crença de que a agressividade do próprio grupo é uma defesa necessária, uma resposta legítima às ameaças externas. O viés de atribuição hostil é especialmente importante. Narcisistas coletivos não apenas percebem ameaças onde não existem, eles também projetam suas próprias intenções hostis nos outros grupos. E quando não há evidências de ameaça, elas são fabricadas. Teorias conspiratórias servem exatamente a esse propósito: explicar por que o grupo não recebe o reconhecimento que merece.
O narcisismo coletivo está associado à percepção de que as relações entre grupos são inerentemente antagônicas, um jogo de soma zero onde o ganho de um é a perda do outro. E junto com isso vem a crença de que o próprio grupo é o mais desfavorecido. Dados coletados mensalmente na Polônia entre 2020 e 2022 mostram que o narcisismo coletivo sobe quando as pessoas percebem sua situação econômica como pior que a média nacional, independentemente da situação objetiva. O erro de atribuição final e o duplo padrão moral são expressões claras da mentalidade antagônica. Narcisistas coletivos aplicam critérios completamente diferentes para julgar ações idênticas dependendo de quem as pratica. Ações do próprio grupo são justificadas, contextualizadas, vistas como necessárias. As mesmas ações do grupo adversário são condenadas como imorais. Isso foi documentado em contextos que vão da política americana ao papado polonês. Até aqui, vimos que o narcisismo coletivo gera a ameaça percebido, que leva à hostilidade. Mas a relação funciona também no sentido contrário. A ameaça intergrupal pode aumentar o narcisismo coletivo. Adorno já apontava isso ao analisar a Alemanha após Primeira Guerra. A humilhação do Tratado de Versalhes alimentou o narcisismo coletivo que os nazistas souberam explorar. Estudos modernos confirmam: ameaças à imagem do grupo aumentam especificamente o narcisismo coletivo, não a satisfação saudável com o grupo. Diferentes tipos de ameaça intergrupal têm efeitos distintos. Ameaças realistas, simbólicas e de distintividade tendem a aumentar tanto o narcisismo coletivo quanto a satisfação saudável com o grupo. Mas a ameaça à identidade e especialmente à imagem do grupo, quando o grupo é desvalorizado, não reconhecido ou confundido com outro, aumenta o narcisismo coletivo de forma específica, sem elevar a satisfação saudável. Isso foi demonstrado em múltiplos países europeus e em contextos étnicos na Turquia e no Reino Unido. Um tipo específico de ameaça que aumenta o narcisismo coletivo de forma muito precisa é o não reconhecimento do in-group, quando o grupo é confundido com outro. Imagine um cantor famoso anunciando um show na Polônia e dizendo que está animado com sua visita à Rússia, ou Britney Spears cumprimentando o público em Lisboa com Olá, Espanha. 5 estudos mostraram que essas situações disparam o narcisismo coletivo especificamente, sem afetar a satisfação saudável com o grupo. Chegamos ao modelo final deste capítulo, um ciclo potencialmente autorreforçador. O narcisismo coletivo gera percepções enviesadas que exageram a ameaça intergrupal, o que leva à hostilidade. Ao mesmo tempo, a ameaça intergrupal aumenta o narcisismo coletivo, que intensifica ainda mais a hostilidade. É um ciclo vicioso. A saída, segundo os pesquisadores, passa pela satisfação saudável com o grupo, que tem associações opostas às do narcisismo coletivo com os desfechos intergrupais. O narcisismo coletivo nacional é um preditor robusto do voto populista em múltiplos países. No Reino Unido, previu o voto pelo Brexit. Nos Estados Unidos, previu o voto em Donald Trump nas eleições de 2016 e 2020, superando o conservadorismo político, autoritarismo de direita, ressentimento racial e sexismo. O mesmo padrão aparece na Hungria com Orbán e na Polônia com o partido Lei e Justiça. E detalhe importante, a satisfação saudável com o grupo nacional previu menor apoio a Trump em 2020. O gráfico da figura 7.1, baseado em dados do Centro de Psicologia Política da Universidade de Minnesota, ilustra visualmente esse ponto. Entre todos os preditores testados, ideologia, autoritarismo, partidarismo republicano, insatisfação econômica, ressentimento racial, sexismo hostil, o narcisismo coletivo nacional foi o que apresentou a associação mais forte e consistente com o voto em Trump em 2016. É um resultado que merece atenção. Vamos agora ao tema das teorias conspiratórias. Elas são crenças explicativas que, sem evidências, atribuem eventos importantes a conspirações secretas e malévolas. Apesar de variados conteúdos, quem acredita em uma teoria conspiratória tende a acreditar em outras. E mais do que explicar a realidade, essas teorias proclamam identidade social. Nós sabemos o que os outros não veem. Não surpreende, portanto, que o narcisismo coletivo seja um preditor robusto dessa mentalidade conspiratória. Mas por que o narcisismo coletivo alimenta conspirações? Porque as teorias conspiratórias oferecem uma explicação perfeita para a narrativa narcisista. O grupo é grandioso, mas não reconhecido, e isso acontece porque os outros conspiram contra ele. Isso se conecta à mentalidade de cerco, à crença de que o mundo inteiro tem intenções negativas em relação ao grupo, e ao meta-ódio,
a crença de que os outros grupos odeiam o in-group. Juntas, essas crenças retratam o grupo como corajoso, incompreendido e justo, lutando sozinho contra um mundo hostil. Uma das contribuições teóricas mais importantes desse campo é interpretar o narcisismo coletivo como cognição social motivada. Ele opera em 2 níveis: uma motivação direcional, que leva a concluir que o grupo é excepcional e grandioso mesmo quando age imoralmente, e uma motivação de manutenção de significado, uma necessidade cognitiva de coerência que explica por que narcisistas coletivos se apegam a qualquer crença que dê sentido ao mundo, especialmente conspirações e fake news que confirmam sua visão de grupo. O narcisismo coletivo aparece tanto em grupos privilegiados quanto em grupos desfavorecidos, mas com efeitos diferentes. Em grupos privilegiados, ele gera ansiedade de status. A emancipação de grupos minoritários é percebida como ameaça. Em grupos desfavorecidos, ele pode motivar a ação coletiva, mas por razões narcisistas, centradas na defesa da imagem do grupo, não na busca genuína por justiça social. A satisfação saudável com o grupo, por outro lado, é um motivador mais construtivo para a busca de igualdade. Chegamos ao final desta série. O narcisismo coletivo é uma crença sobre o grupo, de que ele é excepcional, mas não suficientemente reconhecido, e essa crença tem consequências profundas. Ela prevê hostilidade intergrupal, apoio à violência, voto populista, teorias conspiratórias e rejeição da igualdade. Mas há um caminho de saída: cultivar uma identificação saudável e não narcisista com o grupo, baseada em satisfação genuína, não em insegurança e ressentimento. Compreender o narcisismo coletivo é compreender algumas das forças mais destrutivas da política contemporânea.